que é inovação, o que é empreendedorismo, o que é ser empreendedor, os tipos de empresa e os caminhos para abrir uma MEI. Esses são os temas da aula de hoje. Então, pessoal, boa tarde a todos aí, mais uma vez, né? A gente está começando agora a nossa terceira aula, tá? A nossa terceira aula, eu mudei um pouquinho, né, o processo em relação ao que nós tínhamos combinados na última aula e na plataforma, mas faz parte do nosso processo aqui, porque a gente está num processo de inovação, né? A aula hoje é sobre inovação e empreendedorismo. Eu vou fazer algumas definições sobre inovação e empreendedorismo, né? O que é empreendedorismo, o que é inovação, porque existem muitos conceitos, muitas coisas em torno desses dois temas, e eu vou começar a conversar com vocês hoje exatamente sobre esses temas, tá? Deixa eu só melhorar aqui um segundo, pronto. E eu vou fazer agora uma aula com vocês, né? Que é uma aula que envolve um pouquinho de teoria, mas sempre unindo muita teoria com prática, tá? Então, a gente inverteu um pouco a ordem aqui na turma. Agora, a gente tem 27 pessoas aqui na aula agora, na nossa aula síncrona. A gente tem 44 pessoas que estão matriculadas. A primeira lista que chegou para mim, eu acho que tinham 22 pessoas, 23. Eu achei um número muito diferente em relação ao semestre passado, mas a gente vai acabar indo de novo para a mesma média que a gente teve no semestre passado, que ficou aí. É, acho que a gente teve 50 alunos inscritos na turma passada, tá? Então a gente está com um número bastante bom de pessoas de novo. Inclusive tem uma série de pessoas aqui nessa turma que já foi meu aluno, tá? É meu aluno em outras matérias e também que já foi meu aluno na disciplina de inovação e empreendedorismo, tá? E estão comigo de novo aqui porque no meio do processo passado, da turma passada, ou até em outras turmas, acabaram desistindo, né, e deixando para fazer esse semestre, tá? Inclusive tem um caso especial aqui, né? O Rubens vai me permitir fazer essa usar o caso dele, né, como exemplo até para eu quero dar o exemplo dele para todos os demais que estão começando o curso hoje, né? O Rubens, ele já tem vamos dizer assim, uma ação empreendedora, né? Ele trabalha, enfim, mexe com a parte de audiovisual, né? Eu conheci um pouco durante o curso passado, e ele acabou, né? Acho que talvez ele possa dar um depoimento melhor do que eu aqui. Falar por ele é ruim, né? É, então, no meio do curso, ele fez até uma boa parte do curso, assim, só que precisou faltar algumas aulas, até em função de trabalho mesmo, né? E ele optou por fazer tudo novamente, tá? E eu já quero adiantar para todo mundo que está aqui, acho que o Edgar também, eu acho que também foi da turma passada, não sei se foi, ou se foi da turma de administração, é, que todos os meus cursos estão sendo diferentes uns dos outros, tá? Muito diferentes. Talvez vocês já tenham percebido, porque eu estou num processo claríssimo de melhorar processo, tá? E vocês vão entender a partir do meu exemplo mesmo de inovação e empreendedorismo. Vocês vão entender um pouco do que é inovação e empreendedorismo na prática, né? Que é o que eu faço basicamente no meu dia a dia e sempre fiz na minha vida toda. Feita essa introdução, tá? Eu queria agora, né, abrir, antes da gente começar aqui nossa aula, eu vou até botar aqui o nosso Zoom aqui no fundo aqui da minha tela, que acho que fica melhor. Por exemplo, eu estou agora vocês estão vendo aí, eu saí da tela principal, né? Eu estou com o Zoom aberto. Oi.
Eu sou trabalhador desligado. Sim. Foi agora? Foi. Pronto. Então, obrigado. Então, pessoal, vocês estão me vendo agora aqui, né? Vocês estão vendo aqui nos fundos da minha tela o Zoom, tá certo? E eu queria saber de vocês agora, uma resposta aqui no, no nosso bate-papo que vocês estão vendo aqui na tela, tá certo? Eu preciso saber de quem está na turma aqui, quem já conseguiu acessar a plataforma, tá certo? E as aulas que lá estão. É a primeira questão que eu quero tratar com vocês aqui hoje. Consegui agora, tá? Então, eu consegui, ok. Então, isso já é na verdade, já é uma vitória para nós, certo? Porque não foi fácil, tá? Não foi trivial fazer o ajuste de todos vocês, a entrada, sobretudo, na plataforma Learning Desk lá do curso, tá? Então, de fato, eu tive muita paciência, faz parte do processo, né? E o Lucas está dizendo que queria ter minha paciência, queria ter a paciência do senhor aí. Então, de fato, eu tive muita paciência, mas é uma paciência que eu tive, é uma paciência calculada. Por quê? Eu estou melhorando o processo para mim e para vocês, tá? Então, não faz sentido eu deixar a coisa desestruturada agora no começo, porque a gente vai passar aqui são quase 60 aulas. A gente está na terceira. A estrada é longa, tá? Então, arrumar bem a, a mala, né? E ajustar tudo agora no início, né? Vai nos permitir uma viagem um pouco mais tranquila, na verdade, para todos nós, tá? Só que é até bom, porque eu não posso nem aqui nem contar uma história atravessada, nem mentir nada aqui, porque tem gente aqui que foi meu aluno no semestre passado. Não foi há 3 meses. E aí isso é uma coisa boa, até porque, por exemplo, quem foi meu aluno no semestre passado, já mesmo dessa disciplina, já percebeu que está tudo muito diferente do semestre anterior, tá? Então já entrou diferente. Porque eu passei o tempo aí eu planejei, enfim, fiz todas as modificações que eu tinha que fazer, né? Que eu achava que eu tinha que fazer para melhorar para mim e para vocês. E daí, eu queria que quem assistiu, eu sei que teve gente que somente acessou a plataforma, o que já é uma vitória. Acessei a plataforma. Só que tem gente que não somente acessou a plataforma e caminhou nos módulos, tá certo? Caminhou nos módulos, passou, provavelmente assistiu algum vídeo. A resolução tá ruim, tudo bem. Vai melhorar um pouquinho aqui, mas não vai adiantar muito agora para vocês aqui isso, mas tudo bem. Deixa eu voltar aqui. Agora vocês estão vendo aí a minha tela bem bagunçada aí, né? Tá com outra ferramenta aqui atrás, tudo bem. Então, deve ter melhorado um pouquinho, né? Eu perdi aqui um pouco agora o bate-papo, mas agora trouxe aqui o bate-papo, tá? Agora ficou show, tá? Mas, voltando, para a gente não perder o fio da meada, vocês, boa parte acessou a plataforma, tá? Então, o que é que eu quero ouvir de quem acessou e de quem assistiu às aulas agora? O que achou da plataforma, como ela está lá. Podem, por favor, abstraiam a dificuldade da senha. Abstraiam a dificuldade que vocês tiveram para entrar na plataforma. A opinião que eu quero agora é o que vocês acharam do que vocês viram, que está lá, e se vocês acessam em outras disciplinas, outras plataformas de outros professores, como o Moodle, como o que for, eu queria que vocês, abrissem o microfone, tá? E diga assim, claramente, olha, professor, eu estou mais acostumado com o Moodle, pode até citar o outro professor, tá? Porque é importante para mim o feedback de vocês, até porque eu continuo ou não na plataforma, eu continuo ou não usando as coisas que eu uso muito com base na opinião de vocês. Se vocês não toparem a parada,
de inovar aqui loucamente até o final, eu vou pro meu normal de novo. A gente faz aulas no Google Meet, a gente vai usar o Moodle, eu coloco as coisas lá sem problema nenhum. Só que, na minha opinião, pelo que eu conheço do Moodle e pelo que eu tenho feito de cursos online, esse formato que eu estou colocando para vocês, na minha opinião, que não é a opinião mais a opinião final, na verdade, é o melhor formato, tá certo? Então, já tem algumas pessoas colocando aí, podem ficar à vontade para falar ou para escrever aqui, porque o que vocês escreverem aqui eu também vou falar aqui, né? Porque quem estiver assistindo também, que não tiver com dificuldade de ler, eu já vou lendo, tá? Então, aqui a Duda colocou, eu gostei, é bem dinâmico, gostei, professor, achei bem organizado, se assemelha à plataforma de cursos online, tá? Vou comentar sobre isso, tá? Eu assisti os 2 primeiros módulos, achei muito didático e organizado, e eu gostei, achei muito organizado e intuitivo, certo? Então, o que eu estou sentindo agora aqui, sinceramente, já é um alívio, tá? Porque foi muito duro a entrada no processo por vocês, a questão da senha e tudo, e eu apostei, né, não só nessa disciplina, mas em todas as outras, que ia ser compensador, tá? Ia ser compensador. E por que que eu fiz isso? Porque eu já fiz na pandemia, eu fiz muitos cursos online, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês, eu fiz cursos de vários preços, inclusive, né? Em várias plataformas diferentes, e eu achei que o curso nesse formato está exatamente da forma como o Rubens colocou aí, que está muito semelhante às plataformas de cursos online, tá certo? Então, eu fiz isso para que a gente tornasse, né, o nosso curso dentro de uma universidade federal. Eu coloquei, né, e estou lutando por isso, para colocar num padrão dos melhores cursos online do Brasil, tá? Não, a meta não é outra, tá certo? Então, é por isso que eu preciso muito do feedback de vocês, tá? Principalmente de pessoas que já fazem outros cursos, que já assistiram cursos online, podem ser críticos, dizer, professor, pode melhorar aqui, pode melhorar ali, porque eu estou aqui para isso, tá certo? Vou continuar aqui, né, porque tem algumas observações que eu vou fazer. Eu só não entendi muito a ideia do Miro. A gente vai falar sobre o Miro, é bom a Duda colocar isso aí, porque vamos separar os temas, tá? Para ficar mais claro. Estou falando da plataforma LearnDash. Aí a Franciela está colocando que só estava habituada com o Moodle e o Classroom, mas acho que é tranquilo utilizar a plataforma, bastante intuitiva e fácil de utilizar, tá? Porque eu nunca tinha visto também, acho que dessa forma o curso online estimula chegar até o fim. Isso é o principal, tá? É o principal. O ano passado eu tive uma saída de pessoas, uma evasão muito grande, muito abaixo da minha meta, tá? Então a gente começou com 50, acho que eu terminei com alguma coisa próxima de 27, 28 pessoas. Foi muita gente que saiu. E saiu por uma série de motivos que eu não vou julgar aqui, mas seguramente, tá? Uma parte do processo pode ter sido falha minha e eu estou aqui para corrigir, para tentar melhorar essa meta, tá? Então, não tenho muita coisa mais a comentar em relação a isso. Eu só vou pedir, né, a todos vocês, né, que sigam usando, tá? Sigam usando. Como eu estou com a tela aberta aqui, né? Eu estou aqui, eu vou entrar nela, na verdade, agora. Então, para fazer isso já de uma forma mais sistemática, né? Eu já falei isso algumas vezes lá no nosso grupo do Telegram, mas eu vou fazer isso aqui de novo durante a aula, tá? Porque é um momento da gente ajustar. Então, ó, aqui o que vocês estão vendo aqui atrás, né, de mim é o nosso grupo do Telegram, tá? Então, veja, o grupo do Telegram, que está aí na tela com vocês, se vocês clicarem aqui em cima, foi isso que eu até falei para a Simone agora, se vocês clicarem aqui em cima, aonde tem o meu nome e a foto, e vocês clicarem aqui, ó, aqui em cima, aonde tem info, que está aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo aumentar isso, acho que não, tá? Nessa parte aqui, tem a informação, grupo da turma 03 de Inovação e Empreendedorismo, o professor Eduardo Seton. Aqui tem link para a sala de aula virtual. Se qualquer pessoa, em qualquer lugar, tiver perdido, tiver dentro do carro, andando, em qualquer lugar, é só clicar no grupo
e vai na descrição, vai clicar no link e vai entrar nesta sala aqui. Esse link aqui cai dentro dessa sala. E a outra coisa é o link para a plataforma EAD. É só clicar aqui. Se perdeu muito, vai para a descrição do grupo do Telegram e se acha lá. Tá? Então, eu estou voltando aqui agora. Eu estou entrando na plataforma. E eu vou fazer uma explicação sobre ela, né? Antes da gente entrar aqui no tema central da aula. Então, ela está aqui, tá certo? Veja, ela está aqui. Eu já estou logado nela, né? Já entrei, então não preciso entrar fazer login e senha de novo. Então, aqui a gente tem o módulo 1, o módulo 2, módulo 3, módulo 4. Estou passando aqui mais um módulo, né? Então tem aqui o módulo 4 e o módulo 5, tá? São 5 módulos, na verdade. Eu me confundi falando de 4, mas são 5. E nós vamos seguir isso aqui. Só que uma informação importante, até porque teve gente que já tentou caminhar nas aulas da frente, tá? Elas não estão lá. Então, vocês vão ver aqui, ó. Aqui tem a apresentação do professor, tá? A apresentação do professor está lá, tá? Então tem aqui o conteúdo da aula, vocês vão percorrendo item a item, né? Tem coisas escritas, a aula não é só o vídeo, tem coisas escritas, vão ter PDFs, vão ter outras coisas que eu vou entregar, vai ter planilha, esse tipo de coisa. Então, ó, tem aqui, ó, uma explicação minha, né? Tudo escrito aqui. Horário, local, enfim. Toda a aula 1 e 2, elas estão 100% colocadas na plataforma. A aula 3, que é essa aula que a gente está agora, eu estou entrando nela. Qual é o conteúdo dela? Tá certo? É o que a gente vai ver agora. A aula 3, deixa eu voltar aqui, ó. Conteúdo dela. Esse vídeo que a gente tá... Essa aula que a gente está gravando agora, ela, terminando essa aula, ela vai estar acessível via plataforma. Eu vou colocar aqui dentro desse conteúdo. Além desses itens que estão aqui já, vão aparecer outros itens que é o vídeo do que eu estou chamando de mentoria da aula. Tá? A mentoria da aula é o quê? É essa conversa direta entre mim e vocês. Tá? E a aula em si é um vídeo de 50 minutos da parte síncrona, da parte assíncrona. Tá? Então aqui, ó, se vocês entrarem aqui, o que é uma empresa e quais são os tipos de empresa. Tá? Esse tópico em específico não teve na turma passada. Vai ter agora. A turma passada, se alguém quiser entrar para assistir as aulas, vai poder entrar, né, via o YouTube. Tá? E tem temas novos. Certo? Por quê? Porque eu sempre melhoro um curso de um semestre para o outro. Tá? Eu percebi que faltou um tema muito importante, né? E eu trouxe esse tema para cá. Porque tem a ver com a definição de empreendedorismo e inovação. Tá? Muita gente acha que empreender é ter um CNPJ, é criar uma empresa. Tá? Empreender está muito além de simplesmente ter um CNPJ. Um CNPJ, quando terminar a aula de hoje, vocês conseguiriam abrir, sei lá, até sexta-feira, tá? Seguindo o roteiro que eu vou apresentar para vocês aqui. Então, em tese, qualquer um de nós está apto a abrir uma empresa, uma MEI, na verdade, uma microempresa individual, que é um dos tipos de empresa, semana que vem. Aí, em tese, todo mundo aqui semana que vem pode ser empresário. O que eu quero dizer para vocês é que ser empresário, ter uma empresa, não é ser empreendedor. Tá? Então, aí eu estou já entrando um pouquinho no processo em si da aula, só que a gente vai começar, tá? Eu vou começar a aula falando do que é uma empresa e quais são os tipos de empresas que existem, tá? Eu não vou ler esse material que está aqui para vocês, porque vocês não precisam de um professor que lê para vocês. Precisa de alguém que explique para vocês, tá? Então, a leitura aqui vocês vão fazer, tá? As referências desse material, tá? Estão aqui. Por exemplo, tem uma parte que foi do site do
Wikipedia aqui, tem uma parte que foi da Wikipedia, que é isso que está aqui, que eu achei bem, bem interessante, tá? Tem muita gente que tem preconceito com definições da Wikipedia, mas, assim, a gente pode entrar, ler, né? E fazer uma análise nossa, se aquilo ali é compatível ou não, procurar em vários outros sites e ver se o texto está bom ou não. E esse texto aqui eu achei bom, vocês vão ver, depois da minha explicação, que eu vou dar uma explicação minha, vocês vão ler isso aí, e eu tenho certeza que a partir da aula de hoje vocês vão ter uma noção muito melhor do que de fato é uma empresa, quais são os tipos que tem. É claro que vocês não vão conseguir entender todos os tipos de empresa hoje, tá? Até porque eu próprio não entendo perfeitamente de cada um dos tipos, tá? A gente pode classificar uma empresa de várias formas, tá? Aqui tem quanto à natureza, tá certo? Uma empresa pode ser pública, privada, e ela pode ser uma ONG, tá certo? Uma organização não governamental. Esse tipo de classificação cabe em qualquer lugar do mundo. Percebam que é muito importante a gente pensar que o local tem um impacto muito grande sobre o negócio, a empresa, tá certo? Porque vocês vão... não é fácil para ninguém empreender, tá? É um trabalho árduo, duro, e ele tem algumas complexidades que envolvem diretamente o país que a gente vive e a cidade, o estado que a gente vive e a cidade que a gente mora. Porque existem regras federais, no caso do Brasil, existem regras estaduais e existem regras municipais, leis, tá? Que a gente vai precisar, sempre a gente vai precisar, em qualquer tipo de empresa, de alguém que entenda de leis, e o profissional que entende de leis no Brasil e que tem capacitação técnica para isso é advogado, e é fundamental também de um profissional que entende da parte de impostos e a parte financeira, porque vocês não acreditem que vocês vão empreender sem a ajuda, pelo menos no Brasil, de um advogado e de um contador. Tá certo? Então, isso é essencial e crucial para qualquer tipo de empresa, de qualquer tamanho e de qualquer porte. Tá? Então, muita gente aqui, vocês, assim como eu, vocês são engenheiros, né? Então, a maior parte faz cursos, a maior parte da turma que está aqui fazem cursos de engenharia, tá? Talvez a Simone, que é da FEAC, né, seja de outro curso. Qual é o seu curso, Simone? Então, a Simone, não sei se é administração ou economia. Professor, esse da FEAC foi quando eu fiz especialização de gerência Ah, tá. em saúde. Tá. Você está fazendo o que agora? Agora eu faço engenharia ambiental. Ah, beleza, então. Beleza, tá. Então tá. Então basicamente todos são engenheiros, né? Aqui na turma. E aí o que acontece? Engenheiros, médicos, psicólogos, dentistas, toda essa turma precisa, em algum momento da vida, empreender. Ter um negócio, ter minimamente um escritório. Então, ter um empreendimento, tá? Não necessariamente ser empreendedor, mas ser empresário. E tomar conta de algum negócio, e na hora que vai fazer isso, esbarra logo na abertura da empresa. Porque vocês vão ver, hoje eu vou passar o link para vocês, e vocês vão fazer um trabalho para mim, vão estudar, tá? Como que se cria uma microempresa individual. Como que você se torna um microempreendedor individual. Então, essa na verdade, é a atividade que eu vou deixar para vocês fazerem hoje. Mas até chegar lá, eu estou já dando o assunto aqui e tratando com vocês dessa pequena introdução. Tá? Então, nenhum profissional consegue fazer tudo sem advogado e contador. Eventualmente, tá? Se tentar fazer, pode se atrapalhar e cometer erros, tá? Que vai ter um custo muito alto lá na frente. Tá? Eu já fiz muito isso, né? De tentar fazer as coisas quase tudo por conta própria.
E aí chega em um determinado ponto, a gente acaba tendo que pagar mais caro, porque a gente não fez a coisa certa do ponto de vista legal e tributário. Vou falar de tributário daqui a pouquinho. O tributário, na verdade, é toda a carga de impostos que incide sobre empresas. No Brasil, isso não é pouco. E, além de não ser pouco, tem um volume muito grande de impostos que vocês vão conhecer. Uma série de letrinhas, ISS, ICMS, uma série de letras, que fazem parte do processo. Tá? Mas esse não é o assunto de agora. É um assunto que a gente vai ver na sequência. Na sequência, sim. Na sequência do curso. Então, voltando para cá, para o que está escrito, uma empresa pode ser, tá? Quanto à sua natureza, pública, privada ou uma ONG. Tá? Então, todas as empresas no Brasil necessariamente têm uma coisa que a gente chama de CNPJ. Tá? O CNPJ, toda pessoa física tem um CPF. Toda pessoa física tem um CPF, cadastro de pessoa física. Toda pessoa jurídica tem um CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Tá? Então, o CNPJ é o CPF da pessoa jurídica, tá certo? Então, só existe um número que é o CNPJ que você chega naquela empresa. Então, quando vocês abrirem as empresas de vocês, né, vocês vão ter acesso a partir daí de um CNPJ. Ou seja, a empresa existe. Tá? Mas, vamos lá, tá? Vamos aqui. Uma ONG, tá? Uma ONG, empresas públicas, privadas e organizações não governamentais. Então, é importante vocês pegarem esses 3 itens, porque isso vale universalmente. Tá? Eu tenho o exemplo que eu já coloquei para vocês como referência, sempre coloco. Uma parte das coisas da aula de hoje são desse livro aqui, Inovação e Espírito Empreendedor, de Peter Drucker. Tá? É a principal referência para mim do curso. É um livro bem antigo, mas nele estão as bases e os princípios do empreendedorismo, que a gente vai começar aqui, vai a ver hoje. Mas vocês percebam que eu estou colocando a parte teórica, mas falando o tempo todo de coisas práticas, tá? Então, vocês ou vão abrir, ou vão trabalhar, ou vão participar de alguma forma de uma organização pública, de uma organização privada ou de uma organização não governamental. Uma organização não governamental, tá? Tem aí uma definição, né? São instituições que trabalham em prol de ações voltadas para a sociedade, tá? E que não têm vínculo governamentais. Tá? Elas, em tese, uma ONG, tá? Não existe o tipo de empresa ONG, tá? Existe o tipo de empresa associação ou fundação. Associação ou fundação. Então, é como se fosse uma subdivisão de ONGs, associações e fundações. Então, qualquer empresa que vocês olharem assim, essa empresa é uma associação, essa empresa é uma fundação. Tá? Então, provavelmente, por exemplo, vocês moram assim em algum condomínio, alguma casa, e que naquele condomínio as pessoas se reuniram, tá? E criaram uma associação. A Associação de Condômicos XPTO lá, um nome qualquer. Tá? Então, aquela associação de condomínios, aquela associação que é do condomínio, para ela existir, ela criou um CNPJ. Ou seja, criou uma empresa. E aquela empresa, a partir dali, responde pelo conjunto de pessoas que são associadas no condomínio. Ou seja, todos os moradores, vamos dizer assim, em tese, são sócios da associação. Né? Claro, se tivesse associado àquela associação. Ou fundações. Tá? Eventualmente, vocês podem até participar, né, de alguma ONG, de alguma coisa. Daqui a pouco, se vocês quiserem colocar assim, alguém aqui, pessoal, alguém aqui trabalha ou já fez algum trabalho em ONGs, tá? Alguma coisa que envolvesse fundações ou associações. Se vocês fez, então pode colocar, escreve aí, Eric, o nome da associação ou explica o trabalho. Enactus, beleza, Franciela, é isso aí mesmo. Enactus, coloquem aí o nome da associação
Enactus, então, é um CNPJ, é isso? Enactus tem um CNPJ? A Miriam está colocando aí também. Sim, professor. Beleza, Sim. então a Enactus é o quê? É uma ONG? É uma associação? É uma fundação? É o quê? É uma ONG. Certo, certo. Os aplicativos. Pronto. Então, você deve ter, né, vocês devem ter na Enactus uma espécie de um contrato social. Um contrato social, tá? Alguém criou a Enactus, tá? Então, já fica um trabalho aqui para vocês, que eu vou pedir para que vocês façam isso, para me mostrar na próxima aula. Como vocês vão mostrar, vocês podem colocar, de repente, o documento em alguma pasta no Google Drive, e aí vocês colocam lá um link no board do Miro, tá? Mas isso é a parte mais do mão na massa que a gente vê pro finalzinho da aula. Mas isso é uma ideia que, por exemplo, me veio agora de trazer documentos de empresas que vocês eventualmente façam parte. Então, como tem gente da Enactus aqui, pode ter gente também da empresa Júnior. Seguramente a empresa Júnior, ou a Protec, ou qualquer empresa que vocês tenham feito parte, vocês podem trazer. É um trabalho prático, de vida real, de trazer, de procurar quais são os documentos que caracterizam esta empresa, esta associação, essa ONG, tá? Então, tem exemplos claros aqui que o Eric está dando, né? Veja, Associação de Artesanato Mulheres de Nova Jerusalém, tá? Evidentemente que pelo título, tá? É alguma coisa que envolve um trabalho social, que envolve mulheres, né? E artesanato. Claramente é uma ONG que tem um papel, vamos dizer assim, social e que, portanto, só que não é diretamente ligado ao governo, tá? Mas que tem um CNPJ, ou seja, pode receber recursos e executar e trabalhar, de fato, como se fosse uma empresa. Na verdade, é uma empresa, tá? Então, a Ariane colocou aí, ó, Maracatu Baque Alagoano, tá? Que também, isso também é um CNPJ, tá? Se eu não me engano, eu conheço essa ONG, né? Já vi, né? Não sei se fica no Jaraguá. Fica no Jaraguá aqui, Ariane? Isso mesmo. Na verdade, do mercado de Araguá. Isso mesmo. Veja só, do lado do mercado do Jaraguá, tem o Maracatu, Baque Alagoano, e assim, eu já vi várias vezes, e acompanho até, né? Quando tem aqui o Pinto, na época, antes da pandemia, né? No Pinto da Madrugada, tá? É uma banda, assim, é muito bacana, tá? Então, o Maracatu, veja, é uma empresa, só que é uma associação ou é uma fundação. Provavelmente é uma associação, tá certo? Então, vocês podem, se vocês tiverem, claro, tem informações que vocês podem não ter acesso, tá? Mas se a Ariane tiver algum acesso ao documento que constitui o Maracatu Baque Alagoano, traga o documento para mostrar para a gente o que é o documento que, a partir daquele documento, existe a empresa, tá? Então, isso, pode pedir, vale, isso mesmo, tá? O Eric é a mesma coisa, vale para todo mundo que tem algum vínculo com alguma ONG ou alguma associação ou alguma empresa, se quiser trazer o documento, tá? Aí vocês trazem, e na próxima aula síncrona, porque vai ter uma aula assíncrona, né, no meio desse caminho, aqui, entre essa aula e a próxima, vocês trazem, e aí vocês vão compartilhar a tela com alguns documentos e a gente vai ver a constituição de uma empresa na prática, tá? Então, acho que ficou claro para vocês, eu acho que a questão de ONGs, né? Então, empresas públicas ou privadas, tá? Então, tem as associações também, né? Que são associações criadas por pessoas físicas, com base em um interesse social comum, né? Que é basicamente, aqui já é um exemplo disso. E tem também as fundações, tá? As fundações, elas, na grande maioria, são instituições criadas por famílias, empresas privadas. Então, tem fundações que são criadas por outras empresas, tá? Tem muitas pessoas famosas, por exemplo, que têm fundações, tá? Então, a gente tem um caso típico, por exemplo, uma fundação que é muito conhecida, inclusive, no mundo do empreendedorismo, é a Fundação Lehman, tá?
do Jorge Paulo Lema. Tá? Não vou entrar aqui no detalhe sobre ele, né? É uma pessoa que trabalha, né, a questão muito do empreendedorismo. Tá? A Endeavor, o link da referência principal que eu coloquei, de uma das referências que eu coloquei para vocês foi Sebrae e Endeavor. Endeavor é um CNPJ e é uma fundação que é dentro do corpo de fundações, por exemplo, que o Jorge Paulo Lemann criou. Por exemplo, tem a Fundação Estudar, tem a Fundação Lemann, a Endeavor, tá certo? A Duda está colocando aí Fundação Bill e Melinda Gates, exatamente, é um caso aí internacional de uma ONG, tá? Então, é bom isso ficar claro para vocês, assim, que tipo, ONG existe no mundo inteiro. Empresa pública e privada também. Agora, os tipos específicos de empresas do tipo MEI, que eu falei aqui, microempresa, uma EPP, uma EIRELI, que são tipos de empresas específicas aqui no Brasil. Para se criar uma empresa no Brasil, tem alguns tipos e vocês vão aprender no final dessa aula aqui, vocês vão receber um link para vocês aprenderem tudo como que eu me transformo no microempreendedor individual. Tá? Então, apareceu aí mais uma, a Emanuela está colocando aí Fundação Bradesco, tá certo? Então, é isso aí, tá? Então, acho que já cumpri, assim, essa parte, vamos dizer assim, dos tipos de empresa. Então, a empresa pública, vamos pegar um exemplo de empresa pública, por exemplo, a UFAL, tá? A UFAL tem um CNPJ, tá certo? Qual é mesmo o nome do documento que a gente precisa pegar, professor? Vocês podem pegar, por exemplo, de uma empresa, vocês podem pegar o contrato social, tá? O contrato social. E de uma ONG, vocês podem pegar o estatuto, que é o documento que constitui aquela empresa, tá? Vou colocar aqui para vocês aqui, ó. Vocês podem pegar, tragam, por exemplo, estatuto, é um documento, regimento é uma coisa mais interna, tá? São regras internas. O estatuto, eu vou trazer também para vocês, eu já fui presidente, na verdade, de duas ONGs, tá? Que tinham, uma era mais de ciência e tecnologia e outra mais ligada à parte de tecnologia social. Tá? Então, eu vou me comprometer também em trazer esses documentos para mostrar para vocês também. E aí fica mais fácil porque eu mostro na aula síncrona. Tá? Aí, estatuto, regimento, contrato social. Aí, contrato social é mais, né, para todas as empresas, vamos dizer assim, privadas têm um contrato social. Tá? Então, qual a diferença de ONG e associação? A Joyce está perguntando. Aqui em cima, tá? Veja, uma ONG, uma associação e uma fundação são tipos de ONG. Uma ONG, por exemplo, ela não existe o CNPJ de uma ONG. Existe um CNPJ de uma fundação ou de uma associação. Ficou claro aí, Joyce? Ficou claro? Então, toda ONG é uma associação ou uma fundação, basicamente. Certo? Então, é o tipo de ONG, na verdade. Aí sim é que você consegue, né? Essa aqui não tem diferença, na verdade. É uma classificação, uma fundação e uma associação, né? É um tipo de ONG. Tá? Então, seguindo um pouco mais aqui, a gente tem, ó, eu fiz uma separação, né? Classificação de uma empresa quanto à natureza, pública, privada ou uma organização não governamental. Aqui tem, né? Aqui embaixo tem outra classificação, tá tudo na plataforma lá, ó, quanto aos fins de responsabilidade fiscal e financeira, tá? Então, é muito importante essa parte, vocês não vão aprender hoje aqui. Tá? E é um assunto que eu não entro no detalhe, mas o que é que define, por exemplo, se a sua empresa vai ser uma MEI, uma EIRELI, uma microempresa, uma EPP, se vai ser o que é um empresário individual, o que é uma sociedade empresarial limitada, o que é uma sociedade simples, o que é uma sociedade anônima, o que é uma sociedade limitada unipessoal e o que é uma SCP. Tá? Eu não vou entrar aqui na aula de hoje em todos esses tipos aqui, porque
eu preciso que vocês entendam no nível que a gente está. Eu preciso que todo mundo entenda essa. Tá? Então, a missão nossa, tá, é até a próxima terça-feira, daqui a uma semana, todo mundo aqui da turma precisa estar sabendo o que é uma MEI e o que é necessário fazer para ter uma MEI. Porque a partir do momento que vocês entenderem de todo o processo de criação de uma MEI, todos os outros tipos vão ficar mais fáceis, porque vocês sabem, já entenderam um tipo mais simples. Tá? Basicamente, o que vai diferenciar, por exemplo, uma microempresa individual de uma microempresa, basicamente, são, tá? A microempresa individual, ela é individual. A microempresa, ela pode ter sócios, mas isso é só apenas uma das diferenças. Tá? O faturamento de uma MEI, de uma micro e pequena empresa, tá? O número a gente vai ver daqui a pouco, se não me engano, tem um limite de até R$81 mil. Tá? Esse número, eu acho que esse número varia, mas tem tem um número que é, se faturar, aí entra uma definição aí importante do empreendedorismo, tá? E muita gente se confunde, do tipo, faturamento e lucro. Faturamento não é lucro, tá? Faturamento é diferente de lucro. Muita gente diz assim, você pode ter uma empresa que fatura R$1 milhão por mês, no entanto, o lucro dela é zero, e ela está trabalhando no déficit, está devendo, fatura R$1 milhão, mas está, vamos dizer assim, quebrada. Por que isso acontece? Porque para você faturar R$1 milhão, você precisa produzir o que você está vendendo. O processo de produção de uma coisa que você vai vender tem custo. Se você vende por um preço que não paga os custos, você vai estar faturando R$1 milhão, mas tudo que está entrando serviu simplesmente para pagar os custos. Tá? Lucro é o que sobra quando a gente retira custos, impostos, enfim, uma série de coisas, e aí vai sobrar o lucro da empresa. Tá certo? Então, eu jurava que ele era par do nome de uma construtora. Que eu vi, não de um tipo desse aí. Essa é uma dúvida muito comum mesmo, né? É muito comum. Pouca gente sabe o que é, tá? Então, a partir de agora, veja, não é missão minha aqui entrar e explicar para vocês o que é cada tipo de empresa dessa. Por quê? Vocês podem procurar no Google o que é cada uma dessas. Na verdade, fazer uma pesquisa, tá? Então, o meu objetivo aqui é mostrar para vocês o que é cada tipo. Vocês fazem a pesquisa do que é, de qual tipo que enquadra para você, e aí você vem e tira dúvida comigo, tá? Mas, seguindo adiante, só em relação a uma microempresa, que são as mais comuns, né? Uma MEI e uma microempresa. A microempresa, tá? Aí você já pode ter, vamos dizer assim, vários sócios, vai ter um contrato social, que nesse contrato social você tem ali a distribuição, né, das participações dos sócios da empresa, isso está dentro do contrato social, e o faturamento de uma microempresa, tá certo? Eu posso até procurar aqui, eu vou pegar aqui, ó, tem o meu deixa eu ir aqui no Google, tá? Para a gente procurar aqui, ó, vou digitar aqui, faturamento, limite, vou colocar assim, limite de faturamento de uma microempresa. Ó, aí tá aqui, ó, MEI Simples Nacional, aparece uma série de opções para a gente aqui. Tá? Então, ó, o limite anual de faturamento de uma microempresa é 360 mil. Tá? Então, é o que tá posto aqui. Tá? Então, na pesquisa que vocês vão fazer, vocês vão procurar quais são os limites. Uma das coisas que define o tipo de empresa, não é somente isso, tá? Tem outras coisas que definem o tipo de empresa. Uma das coisas que define é o tipo de... É o nível de faturamento, é o limite de faturamento. Professor, Oi. Oi.
Foi. Só uma dúvida. Esse limite que uma MEI pode faturar, quando ele ultrapassa, eu cadastrei, vamos dizer, a minha empresa como uma MEI, né? Uhum, E ela ultrapassa, vamos dizer, 80 mil. uhum. Como é que eu devo fazer? Né? Quais os procedimentos que eu devo seguir? E eu Uhum. vou ser penalizado por ter faturado mais? Sim, porque você tem que fazer essa previsão antes. Entendeu? É por isso que você precisa ter cuidado, por isso que precisa de um contador, tá? Porque a partir do momento que você percebe que vai faturar um valor maior, você não, em tese, você tem que criar uma outra empresa e a partir daí você fazer todo o trabalho dentro de outra empresa. Certo? Aí em relação à pergunta, só tem uma coisa que ficou em aberto na pergunta do Eric, que é o seguinte: se eu abrir uma empresa, né, e uma MEI, e eu faturei mais do que eu deveria, qual é o procedimento? Eu não sei. Eu vou precisar, é uma pergunta interessantíssima, eu vou fazer a pesquisa e eu vou lhe dizer na próxima aula, provavelmente na aula gravada, eu já tiro sua dúvida. Quem que ia falar? Quem que ia falar? Eu, Lucas Lucas, Duarte. pode falar, Lucas. Porque nós engenheiros, podemos fazer uma MEI. Assim, porque em geral o faturamento é muito maior, o faturamento, né, envolve valores muito maiores do que 81 mil reais. Né? Sua pergunta tem duas respostas. Uma é a questão do faturamento. A outra vai ser respondida daqui a pouco, mas eu vou adiantar, é que existe, assim, pela própria definição da MEI, existe uma série de serviços que você não pode ser uma MEI. Tá? Então, eu vou abrir aqui, eu vou passar o link logo para vocês, né, que eu tô... Mas eu posso, por exemplo, digamos assim, uma situação hipotética. Digamos que eu seja engenheiro e eu queira contratar uma pessoa para ela criar uma MEI por mim. Tá, Posso fazer isso? vamos ver isso agora. Tá, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, tem um link. Entrem nesse link que tá aí. Tá? Entrem nesse link. Como vocês começaram a fazer essas perguntas, agora anteciparam um pouquinho, eu vou entrar direto... O senhor enviou para mim, no privado. Ah, foi? É porque acho que você enviou alguma mensagem no bate-papo no privado, Sim, deixa eu sim. colocar para todos aqui. Obrigado, Lucas. Enviar para bate-papo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Everone. Todos. Pronto, todos. Foi para todos agora? Todo mundo pode criar aí. Todo mundo pode entrar aí. Tá? Então, o que vocês vão fazer no trabalho que vocês vão me entregar, eu vou colocar descrito na plataforma. Tipo assim, a parte 1, a parte 2, a parte 3, certo? Do trabalho que vocês vão me entregar. Basicamente, vocês vão seguir o roteiro deste site, tá? Que é o portal aí do empreendedor. Ah, por onde eu crio uma MEI? Por esse portal, através desse portal. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Ó? A formalização traz uma série de benefícios, além de receber um CNPJ. Você passa a ter acesso à previdência e a estímulos como linhas de crédito do governo. Tá? Então, uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês é que a gente não é habituado a pensar em criar uma empresa. Normalmente, talvez tenha pessoas aqui, inclusive, que já tenham prestado serviços na pessoa física. Tá? Então, se for um serviço esporádico, tudo bem. Você vai lá e faz aquele serviço e reserva como pessoa física. Só que a primeira coisa que você já tem como prejuízo quando você recebe como pessoa física, em geral, a depender do valor, é a questão dos impostos. Tá? Então, existe uma série de benefícios que você tem quando você passa a ser uma MEI, por exemplo, que é o microempreendedor individual. E é o que ele está dizendo aqui. Ó. Você passa a ter acesso a previdência, a estímulos como linhas de crédito do governo, você pode participar de editais. Por quê? Você tem o CNPJ. Tem coisas que você precisa ter o CNPJ. Tá? Então, a principal vantagem para o empreendedor ou empreendedora é que a carga tributária não se altera com o volume de vendas. Tá?
Então, a pergunta do Eric em relação a se eu ultrapassar o faturamento, né, o que acontece? Quando eles estabelecem que existe um limite de faturamento, é porque até aquele limite, a carga tributária e os impostos vão ser muito menores do que numa empresa que tem um faturamento maior. Tá? Se tornar MEI traz várias simplificações para ajudar no dia a dia do seu negócio, mas exige cumprir algumas condições. Tá? Então, é isso que eu quero passar com vocês aqui. Ó. O que você precisa saber antes de se tornar uma MEI? Tá? O lugar é esse aqui. Tá? Então, eu vou entrar aqui. Eu não vou ficar lendo o site todo para vocês. Eu estou mostrando aqui o caminho das pedras. Tá? Então, o que você precisa saber antes de se tornar uma MEI? Aí está aqui, alguns benefícios. Esses benefícios não serão cancelados após a formalização como MEI. Enfim, para saber se você pode ser MEI. Aí a pergunta, acho que foi o Lucas, né? Verifique se você atende às condições abaixo. Tá? Quais são as condições abaixo? A primeira condição tem a ver com a pergunta que o Lucas fez. Veja a lista de ocupações permitidas como MEI. Tá? Antes de entrar na lista, eu vou colocar aqui, ó. Você pode contratar no máximo um empregado ou empregada que receba o piso da categoria ou um salário mínimo. Ou seja, veja que tem outra restrição. Além do faturamento, tem que você só pode contratar uma pessoa, tá, que receba o piso da categoria que você vai contratar um salário mínimo. Você não pode se tornar titular, sócio ou administrador de outra empresa. Você não pode ter ou abrir outra filial e poderá ter um faturamento anual de até 81 mil por ano. Né? Claro, anual por ano, né? E é proporcional ao ano de abertura. No ano de abertura, o limite proporcional ao número de meses em que a empresa atuar, levando em consideração a média de faturamento, ou seja, R$ 6.750 por mês. Por exemplo, se você formalizar no mês de junho, o seu limite de faturamento até o final do ano será de R$ 47.250, tá? 7 meses vezes 6.750, tá? Porque, na verdade, ele vai contando aí o ano calendário, né? Porque toda vez que, não sei se aqui alguém declara, né, já faz imposto de renda, mas o imposto de renda é todo declarado da pessoa física e também o da pessoa jurídica dentro do ano calendário. O ano calendário é janeiro, dezembro daquele ano, tá? Então, e veja que mais uma vez, tá? Vocês vão, muita gente que tem empresa, o contador é importante para a criação da empresa e para a declaração do imposto de renda anual que uma empresa tem que fazer, assim como uma pessoa física tem que fazer, e qualquer outro trâmite que haja no meio, como esse que o Eric trouxe para a gente. Tá? Então, o que acontece? Eu falei, né? Eric, eu não sei responder. No meu caso, tá? Eu tenho empresa, sou sócio-cotista de empresas, e todo o imbróglio que acontece, que precisa de fazer alguma coisa que eu não sei, eu tenho um contador. Tenho um contador e tenho um advogado. Hoje eu conversei com um contador e advogado. Tá? Para resolver problemas específicos. Por quê? São específicos demais. E tem um outro detalhe. Quando você muda, às vezes, se você simplesmente mudar, o Brasil é tão complexo nessa questão de impostos, que se você mudar o tipo da empresa, de repente você consegue tipo assim, pagar muito menos impostos, né? Em função simplesmente da mudança do tipo, tá? Então, às vezes, né? Professor, eu não entendi. Tá, Assim, tipo, tá, eu vou explicar. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo da microempresa, tá? Porque aqui a gente tá na MEI e eu dei um exemplo já de uma microempresa, tá? Uma microempresa, ela pode ter sócios, tá certo? E ela tem um valor maior e ela pode se cadastrar no Simples. Eu tô adiantando um assunto, tá? Mas como eu dei o exemplo, né? Ela pode se cadastrar no Simples, e o Simples o que é? É uma espécie de um imposto único. Para simplificar o pagamento de impostos, o governo criou o Simples, tá? E uma empresa pode dizer assim, eu vou eu vou me credenciar no Simples. Eu pago pelo Simples. Aí o Simples o que é? É um valor só, que abraça uma série de impostos. E assim você tem um desconto por isso. Se você, por exemplo, se você
a depender do nível de faturamento que você tenha e da composição societária da empresa, tá? Por exemplo, você pode ter dentro de uma empresa pessoas... A composição societária pode ser pessoas físicas e você pode ter dentro de uma composição societária de uma empresa outras pessoas jurídicas, tá? Então, você não pode optar pelo simples se você tem dentro de uma composição societária de uma microempresa outra empresa no quadro societário. Você só pode optar pelo simples se todo o quadro societário for de pessoas físicas, tá? Mas vai depender, por exemplo, dentro dos impostos, tá? Dentro dos impostos que existem, existe, por exemplo, o ICMS. O ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias, tá? Que é um imposto estadual. Existe o ISS, que é um imposto sobre serviço, que é um imposto municipal, tá? Então, através do Simples, o Simples abraça uma série de impostos que eu não vou entrar no mérito agora nesse detalhe. Mas, tá? Você vai... Aí tem uma regra que define o valor que você vai pagar no Simples. Então, você pode ter, em determinadas situações, talvez seja melhor você pagar cada imposto em separado do que você pagar o Simples. Pagar um só, tá? Então, esse tipo de complexidade existe em países que têm essa parte tributária extremamente complexas, como é o Brasil. Tá? Então, muitas pessoas, tipo assim, abrem uma empresa que dá... a minha abre pelo faturamento. E aí vende, produz, né? Produz, contrata e vende os produtos e não se preocupa muito com a carga tributária. Porque diz assim, não, a gente optou pelo simples. E aí vai ali, e se tiver aí o contador é que pode fazer esse papel, tá? Normalmente não é o cara que é o cara que trata dos negócios da empresa, tá? O contador pode fazer esse papel de dizer assim, olha, é melhor fazer o arranjo dessa forma aqui. É melhor sair do simples, apesar de ser uma microempresa, passar a não optar pelo simples e pagar os impostos individualmente cada um. Tá? Só que isso aí tem que ir para um contador e tem que, tipo, fazer conta, usar planilha, né? Então, é uma coisa que é muito mais complexa do que simplesmente as planilhas que a gente vai acabar montando aqui, que é para elaboração do produto, do serviço que a gente vai trabalhar. Tá certo? Aqueles trabalhadores informais, isso. Eles não fazem isso por conta dos impostos? O MEI, na verdade, quem foi que perguntou? Quem perguntou? Foi o Lucas Duarte. Lucas, o MEI foi uma forma que o Brasil encontrou para tirar da informalidade os informais. Tá certo? E por que tem tantos assim? Não, porque tem tantos, porque tem muita gente que não faz que não sabe nem que existe o MEI, né? E aí é um trabalho, e o MEI, o Rubens está falando aí, o MEI garante a aposentadoria, tá certo? Então o Sebrae faz esse trabalho de quê? De buscar as pessoas que estão na informalidade e tirá-las da informalidade, tá? Inclusive isso é um projeto social. Por quê? O Rubens pegou um ponto bem chave aí agora, né? Que é o quê? O cara que está na informalidade, ele não tem nada. Ele está na informalidade, tá? E ele não sabe que aquilo ali que ele está fazendo, se ele se tornar uma MEI, ele vai ter acesso a uma série de outras coisas. Não é só a aposentadoria, nem o caso aí que o Rubens coloca do seguro-acidente. Ele vai poder ter acesso a outras coisas dentro do próprio governo. Vai ter uma linha de crédito para MEI. Ou seja, o microempreendedor individual vai conseguir ter acesso a um recurso. O crédito, na verdade, é uma grana emprestada para você fazer alguma coisa a juros muito baixos, né? Então, para você montar, para você melhorar, de repente, a sua pequena lanchonete, né? O seu carrinho que você vende alguma coisa. Então, o ideal, né, é que no mínimo seja MEI. Então, são muitos. O Brasil, né, muitos casos no Brasil, assim, no Brasil se abriu nos últimos anos milhões de empresas.
Quando a pessoa fala que se abriu milhões de empresas, na verdade, que muita gente saiu da informalidade, uma boa parte dessas empresas são MEI. Porque é muito simples de criar um MEI, tá? Então, vocês vão seguir aqui, para a gente não perder o fio da meada, tá? Aí aqui tem, ó, deixa eu diminuir aqui um pouquinho a tela, né? Voltar aqui. Vocês vão passar, tá? O meu objetivo é empurrar vocês para dentro desse site que está aqui, para vocês estudarem, tá? O assunto é super interessante. Aí tem aqui, ó. E vocês, com interesse no assunto, vocês vão estudar por conta própria. Eu estou dando o caminho. Não vou ficar aqui detalhando o que é uma MEI, não. Dúvida, vocês vêm aqui, vocês vêm e tiram depois comigo, como estão fazendo agora. Verifica aqui, ó. Verifique se você atende, ó, quais as ocupações, para a gente ir naquela questão do que o Lucas perguntou. Quais as ocupações que podem ser MEI? Ocupações permitidas. Tá? Aí, dicas de segurança, corpo de bombeiro, dica da segurança e vigilância sanitária, formalize-se, tá? Recuperação de conta e ajuda. Vamos aqui nas ocupações permitidas. Aí vai abrir aqui, tá? A, B, C, D, tá? Tá por ordem alfabética aqui. Então, vamos pegar aqui. Letra A. Abatedor de aves com comercialização de produto independente. E aí tem um código. Tá? Então, tudo que pode ser MEI, eu vou entrar aqui na letra E. Editor de jornais, diários independentes, tá? Eletricista, aí tá aqui engraxate, entregador, envasador, estampador, esteticista, estofador, né? Então, aqui, por exemplo, aqui não tem nada ligado à profissão. Você veja que vai aparecer muito pouco aqui, ou não vai aparecer profissões, vamos dizer assim, mais formais, né? de nível superior. Provavelmente não vai aparecer aqui. Vai aparecer muita coisa ligada a técnico, né? Curso técnico, de repente tecnológico, ó, fabricante de artefatos, enfim, aí tem que entrar aqui, tá? Eu não vou saber aqui tudo que pode e o que não pode, e esse tipo de coisa você não precisa saber. O que você precisa saber é o caminho para dizer assim, eu quero fazer isso. Eu encontrei, tá, uma pessoa que, sei lá, aqui, locador de andames independente, tá? É um serviço que está diretamente ligado à engenharia. O cara, pô, ele loca andame. Tá? Então, ele pode ser um MEI, um locador de andaime. Então, o que é que ele faz? Só que ele vai ser um MEI desde que ele diga assim, eu vou faturar, dentro das locações de todos os andaimes que eu vou fazer durante um ano, R$81 mil. Passou disso, não dá. Tá certo? Então, aqui estão as ocupações permitidas. Tá? Não vou também... Estou mostrando só o caminho, né? Eu também não vou entrar aqui dicas de segurança, corpo de bombeiro, dicas de segurança e vigilância sanitária, porque em todo tipo de empresa você tem que ter questões ligadas à segurança, saúde no trabalho, né? Então aqui, provavelmente, como as pessoas trabalham na informalidade, né? Então aqui vão ter dicas ligadas à segurança, incêndio, dicas de segurança e vigilância sanitária, tá? Porque você tem que, como um MEI, você também tem que cumprir algumas regras, né? Nesse sentido aí para saúde, né, e para sua própria saúde e dicas de vigilância sanitária. Aí tem aqui, formalize-se. Aí a gente entra. Tá? Aqui está dando um problema, deixa eu ver aqui. Avançado, eu vou ativar. Deixa eu ver aqui se ele vai entrar. Para que ele entre, não me dê muito trabalho aqui para entrar. Não, ele não entrou. Deixa eu voltar aqui. Detalhes. Avançado. E para o meio. Entrar de qualquer jeito aqui. Vamos fazer um... Pronto, entrou aqui. Tá? Então ele tá pedindo aqui para digitar o meu CPF. Assim, aqui vai dar um pouco mais de trabalho. Não vou fazer isso agora, tá? Porque aí vai dar um trabalho. Mas aqui, a partir daqui eu digito meu CPF e a partir daí eu posso, eventualmente, vou ter acesso ao processo de formalização de uma MEI, tá? Vocês podem fazer isso, tá? Durante a atividade de vocês, eu recomendo que vocês façam, tá? E vão seguindo os passos para ver tudo que é necessário para se abrir uma MEI, tá? E é bom porque vão aparecer uma série de documentos. Eu quero que você anote quais são os documentos que são necessários, porque muita gente desiste de abrir as coisas porque, eu tenho que pegar esse documento, eu tenho que entregar. Gente, é igual a entrada na nossa plataforma aqui. Só vai passar pelo problema em tese uma vez, tá?
Então, eu conheço, eu já fiz isso muitas vezes, que é o quê? Satão tem que fazer aquilo para entrar nesse edital. Tá, vou não, vou deixar para lá. Por quê? Pegar um documento não sei aonde, pegar um documento não sei aonde, pegar um documento não sei aonde. Aí eu faço muito isso, o custo da minha entrada no processo, né? Porque tudo na vida tem um custo de oportunidade. Isso é uma coisa que eu dou lá em avaliação econômica de projeto. Custo de oportunidade é o quê? Custo de oportunidade é a decisão que eu estou tomando. É o custo que está tendo. Por exemplo, nós todos agora estamos tendo estamos pagando um custo de oportunidade. Enquanto a gente está aqui tendo aula online, e eu estou dando aula e vocês estão assistindo, está acontecendo muita coisa do lado de fora e a gente não está deixando de ganhar. Quando a gente escolhe vir para a aula, a gente está aqui neste conteúdo. Então, todo mundo, quando toma uma decisão, paga um custo de oportunidade. Tá? Então, isso faz parte do processo e eu peso muito o custo de oportunidade. Isso é muito importante para o empreendedor, de você... Não, eu não vou para isso não, porque isso vai me tomar muito tempo. Agora mesmo, né, na verdade, essa semana, eu entrei num loop aqui, eu disse, ferrou, porque eu tenho um planejamento estratégico e no meio da semana eu recebi uma proposta diferente para entrar num outro projeto. E eu tô desde quinta-feira passada decidindo, porque não estava no meu plano e eu entro, não entro. Se eu escolher entrar, eu vou deixar de fazer algumas coisas. Ou seja, eu vou perder uma oportunidade porque ou vai me custar no outro projeto aquela decisão. Tá? Então, é importante, né, a gente ter essa noção, porque no Brasil a gente tem muita burocracia, tem muitas questões que a gente acaba, como engenheiro mesmo, vocês vão ver isso na prática, no dia a dia. Né? Eu não vou falar sobre isso aqui, por exemplo, para se construir uma obra, para se fazer um prédio, tem uma série de licenças que você tem que tirar. Você tem que ter antes de começar a construir. Não é assim, comprou o terreno, amanhã descarrega lá um caminhão de areia e começa a construir. Não, existe no meio do processo, existe um trâmite burocrático até a sua construção ser autorizada. Eu não vou falar sobre esse tema aqui na disciplina, mas todo processo que a gente vai fazer como engenheiro, como qualquer profissão, vai ter uma burocracia envolvida e que a gente, na universidade, por exemplo, na faculdade, poucas pessoas mostram isso pra gente, porque a gente vê muito cálculo, a gente vê muita estrutura, a gente vê muito recursos hídricos, a gente vê muito tudo da parte técnica de engenharia, e quando a gente se forma e vai tentar construir a primeira obra, se depara com uma série de documentos. Existe direito, legislação do engenheiro, tem uma série de disciplinas que existem, até como administração, empreendedorismo mesmo, que são disciplinas, vamos dizer assim, que são muito mais ligadas à prática, à operação. Só que essas disciplinas, elas são eletivas, algumas são obrigatórias, mas vocês também não dão muito valor, porque está fazendo uma disciplina aqui, aí o cálculo e a física estão exigindo ali, você tem que dar atenção para lá. Então, oi, pode falar. Quem investe na Bolsa de Valores se enquadra em um desses aí? Aí você tá, não, aí não. Assim, você pode ter, você pode ter, aí você entra na parte, vamos dizer assim, de projetos de investimento, né? E uma empresa, por exemplo, você pode... O que é que se diz? Você pode fazer tipo um IPO de uma empresa. O que é que é? Uma empresa vai passar a ter acionistas, sócios, né? São empresas de capital aberto, e aí você coloca a sua empresa, vamos dizer assim, na Bolsa de Valores. E aí essa pergunta tem relação com isso que está aqui. Ó. Tem sociedade anônima, sociedade limitada. Então, alguns itens atrelados, vamos dizer assim, à parte de transformar uma empresa, tá? Numa empresa de capital aberto, tá? Onde você pode as pessoas podem comprar ações, porque quando está comprando ação, você está se transformando, vamos dizer ali, em sócio da empresa e vai ter parte no lucro, ou parte no prejuízo dela, né? Então, em tese, a pessoa física, né? Ela pode comprar ações, a gente pode comprar ações, né?
E eu acredito que pessoas jurídicas também possam comprar ações de empresas, né? Certo? Isso aí não tem, você não precisa ter uma empresa para isso, não. Mas mas existem empresas que são constituídas para isso, tá? Veja só, aí são empresas que são ligadas a financeiras, né? As que chamam até de fintechs, né? Bancos, por exemplo, os bancos realizam operações muito nesse sentido aí, né? Alguém falou aí? Olha, professor, você falou sobre o tempo de decisão, né? Que você está avaliando uma proposta Uhum. e está refletindo muito sobre as consequências dessa sua decisão, né? Uhum. E nesse ramo, né, de empreendimentos, como é que o senhor faz? Que técnicas você utiliza para poder usar um tempo hábil para pensar sem não ser um tempo muito duradouro, porque senão você pode perder a oportunidade por não decidir logo. Não, Eric, assim, tem muitas alternativas, assim, muitas decisões a gente tem que tomar e a gente não tem prazo. Tem que decidir, tá? Não existem algumas técnicas que você pode usar para tomar a decisão, tá? Eu tenho uma disciplina, por exemplo, que é a avaliação econômica de projetos, que é uma disciplina que eu dou. Vocês podem assistir uma aula solta lá no YouTube, qualquer uma, que se você assistir uma aula, você já vai entender mais ou menos a lógica da disciplina qual é. O que é? Tomar uma decisão com base na avaliação econômica. Ela tende a dar lucro, ela tende a dar prejuízo. Só que isso é uma decisão tomada com base em análise econômica. Tá? Nem toda decisão ela é tomada com base numa avaliação econômica. Tem uma série de outras coisas envolvidas na decisão. E aí depende, assim, eu tenho algumas técnicas mais simples que eu uso, tá? Do tipo, eu tenho 3 opções ou 4 opções para decidir, tá? Eu listo as 4. Eu vou fazer uma atividade com vocês na aula 4, na próxima aula, que envolve isso. Eu vou antecipar, já dar um spoiler aqui. Eu vou pedir para vocês listarem as 4 maiores habilidades, os 4 maiores pontos fortes de vocês. Vão colocar lá no Miro. É um trabalho. Esse é um trabalho. Mas não esquece esse trabalho agora, que eu estou dando um exemplo para colocar essa questão aí do Eric, para não deixar sem resposta. Escrevam no papel, tipo assim, as 5... Podem fazer esse exercício antes da próxima aula. Escrevam no papel os 5 pontos os pontos fortes de vocês em relação às habilidades. Depois que você escreve, você vai dizer assim, aí eu vou dizer, ordene. Ordene. Quando você pede para a pessoa pensar e escrever, é fácil. Quando você pede para ordenar, já dá uma bugada. Eita, eu sou mais isso ou sou mais aquilo? Aí você ordena. Aí quando você ordena, às vezes dá até para atribuir pontuação, você atribui uma pontuação, uma nota lá, depois que ordenou, aí você vai dizer, não, essa é a primeira opção. Eu vou ficar com essa aqui, porque essa aqui é a minha maior habilidade. Ou seja, se eu tenho 3 opções de escolha, 4 opções de escolha, eu coloco as opções, tento ordenar elas ali, e com base em critérios que eu vou definir, a depender do tipo de coisa que eu vou ter que decidir, eu vou lá e decido. Às vezes, uso o método para tomar a decisão, e às vezes não. A intuição pura e simples, entendeu? Que pesa muito. Vocês vão ver aqui, eu acho que nem sei se vai dar tempo de eu voltar lá eu preciso voltar lá no mapa mental para terminar aqui o conteúdo de hoje, né? Eu vou chegar um pouquinho nessa parte, porque assim, em tese, empreender, tá certo? Eu não preciso não de um curso de empreendedorismo não, fulano de tal nunca fez um curso, beleza. O cara pode ficar milionário sem fazer curso nenhum. No entanto, quando você faz um curso, por exemplo, de empreendedorismo, como vocês já estão fazendo, qual é o diferencial? O diferencial deste curso, por exemplo, é que eu, durante o curso inteiro, eu vou ensinar vocês a empreenderem de forma sistemática, sistematizar. Sistematizar é o quê? Tem um método que eu vou usar. É somente aquele método que tem para empreender? Não. Mas aquele foi o método que o Seton ensinou, com base em vários métodos que ele estudou e que ele leu, e ele construiu um método dele. E vocês vão seguir o meu método à risca ou não,
A depender do que do caso de vocês. Nenhum método, por exemplo, eu não consigo ensinar vocês aqui a abrir do zero até escalar um negócio de qualquer tipo de negócio. Por quê? Porque cada negócio é um negócio diferente. Agora, eu ensino a vocês as bases para que vocês usem essa base adaptando ao tipo de negócio, à realidade de cada um de vocês. Tá? Então, Então, o que eu ensino a vocês é a parte, vamos dizer assim, sistematizar. Administração, tá? Eu dou aula de administração. Lá em administração, o que é? Sistematizar o processo de administração. Tem uma colega minha, que é consultora, na verdade, de gestão, e ela diz assim, Seton, todo mundo faz gestão. Todo mundo faz. Só que uns fazem mal e outros fazem bem. Mas, de alguma forma, todo mundo faz algum tipo de gestão, mesmo sem saber o que está fazendo. Né? Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo. Gestão se aplica a várias coisas, vocês fazem. Cada um de vocês deve fazer a gestão financeira da grana que vocês têm. Né? Então, todo mundo faz. Tem um método. Qual é o método? Vai, vê lá a conta corrente, vê quanto tem, se dá para gastar, se não dá, se tem saldo, se não tem. Controla, gasta ali, não gasta. Na verdade, esse controle, a sistematização, ela é a gestão. Em administração, o cara diz assim, o cara administra muito bem, empreende muito bem e nunca fez um curso de nada. Rapaz, o cara é bom. Mas assim, ele deve ter aprendido muito mais na tentativa e erro, se ferrando muitas vezes, porque, em tese, um cara que estuda, que pega um livro, como vocês que estão aqui comigo, fazendo a disciplina, que vão aprender um conjunto de coisas, certo? Vão estar mais aptos a inovar e empreender do que quem nunca passou por aqui. E vão sim. E o cara pode empreender sem ter passado por aqui? Pode. Vai fazer curso com outra pessoa, pode empreender sem fazer nenhum curso, tá? Inclusive tem gente que diz, não, empreendedorismo não se ensina, não se aprende na universidade. Tá? Isso, assim, eu acho uma bobagem, né? Assim, tudo se aprende na universidade. Tudo se aprende. Vocês estão tendo aula aqui de empreendedorismo, como é que não se aprende na universidade? A questão é que provavelmente você não vai praticar na universidade. Só que ter o conteúdo, claro que você vai ter. E quando você terminar, você vai estar preparado para ter um método, que é isso que o Eric está colocando. Eu expandi um pouco, né, a pergunta do Eric, porque esse processo que ele perguntou, ele é interessante porque não existe um método geral para tomar decisão, mas existe método para quase tudo na vida. Tá? O método, o que é? O método vai resolver tudo? Não, mas você vai aplicar um método. Tá? Uma receita de bolo é um método para fazer um bolo, cara. Cada um vai fazer de um jeito. Tem umas regras básicas que você faz todos os bolos usando aquela base. Só que tem o detalhe, o diferencial, a inovação da receita, que vai dizer assim, que o bolo que a Miriam fez é o melhor bolo da sala. Por quê? Ela tem uma técnica, um truque que ela sabe e no método dela faz o bolo melhor. E isso vale para... Peguei um exemplo bem simples do cotidiano, né? Mas isso vale para tudo. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pra gente concluir aí o final, pra gente finalizar a aula, eu acho que vai ficar bom e vai suscitar mais perguntas, né? Eu tô gostando muito da participação aí de vocês com as perguntas. Eu vou abrir... Oi. Se eu continuar, só uma pergunta, acho que vai concluir isso daí. Eu vou apresentar um método, mas o senhor também criou um método de avaliação desse próprio método que você vai... Não, isso quem faz para mim são vocês, Eric. Entendeu? Quem faz para mim são vocês. É o quê? É daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, você dizia assim, rapaz, o Seton, o método dele funciona. Certo? Eu estou construindo o método, assim, eu já estudei muito o assunto, tá? Eu aplico métodos, inclusive para empreender. O método que eu uso para empreendedorismo é esse que eu ensino, que eu não vou estar ensinando negócio para vocês, que não é o que eu aplico, né? O que eu ensino em administração é o que eu aplico para administrar qualquer coisa que eu vou me meter. Eu já geri várias coisas. Vocês viram lá na apresentação do professor. Eu já geri várias coisas. Então, um exemplo que eu dou, que eu gosto de dar no meio da pandemia, eu pedi as impressoras das pessoas que estavam nas casas e eu fiz chegar os suprimentos para eles imprimirem a EPI, montar
e a gente entregar nos hospitais. Eu montei organograma aqui no WhatsApp. Cada grupo do WhatsApp era diretoria, produção. Até hoje tem os grupos aqui. Eu vou mostrar isso em outra aula, mas o que é? Eu usei o meu método para poder realizar aquilo ali. O Wesley fez parte, não é isso, porra aí? Então, é bom que não... Aqui eu não posso mentir, né? Aqui ainda mais que fica no YouTube, eu não posso mentir. Então, foi uma sacada minha que eu tive, assim, que foi dificílimo de gerenciar o processo. Foi dificílimo. Por quê? Porque eu não conhecia as pessoas. Você vê, o Wesley tá aí, tá? E foi uma coisa que precisou de muita gestão, foi uma atitude empreendedora minha e deles na época, né? Teve muito receio de como é que vai chegar os equipamentos, como é que vão chegar as coisas lá, como é que vai ser entregue. Então tinha tudo, logística tinha tudo, tá? Então, aquele método para mim ali funcionou. O meu método, vamos dizer assim, de fazer as coisas, funcionou. A gente entregou 13 mil EPIs em 3 meses, quando ninguém tinha EPI para entregar. A gente salvou um monte de gente aí, de Covid. Não só a gente, vários grupos no Brasil fizeram. Cada grupo fez trabalhou da sua forma. Então, o que é? O meu método funcionou ali. Um método específico para, tipo assim, uma ação empreendedorismo social no meio de uma pandemia. Só que aí eu fiz as coisas que na hora dava para eu fazer. Então, empreender é um pouco isso. Deixa eu seguir aqui, tá? Deixa eu seguir aqui, porque eu acho que aí vai terminar bem aqui. As perguntas vão ser... Uma parte das perguntas vão ser respondidas aqui, tá? Ó, essa ferramenta, como eu sempre falei para vocês, né? Aqui vocês vão aprender também tecnologia aqui comigo um pouquinho, né? Então, essa ferramenta é uma das ferramentas tecnológicas que eu falei numa aula. Vocês ainda não entraram nela, não. Mas, tá? Eu vou copiar aqui, ó. Vou botar aqui, link para compartilhar, tá? Tem que copiar um link. Eu não sei se vocês vão conseguir acessar agora, não percam tempo tentando acessar agora. Mas, esse mapa mental, essa ferramenta é o Mind Master. Não vou falar hoje a gente não trabalha no Miro, tá? Na próxima aula a gente trabalha no Miro. Então, não sei se vocês conseguem acessar esse link agora aí, mas também isso é pouco importante, porque eu vou deixar esse PDF para vocês aqui, lá na plataforma, certo? Então, sem estresse nenhum aqui, mas vão receber tudo isso aqui, não precisa anotar nada. Então, essa aula, tá? É uma aula tipo introdutória mesmo, sobre inovação e empreendedorismo. E essa aula vai ter... Essa aula eu fiz a parte... Na verdade, já me estendi muito, né? Podia ser só 50 minutos, mas vocês começaram a fazer um monte de perguntas e a aula fica mais animada. Eu acho que vocês vão fazer aqui o curso render, viu? Porque eu vou gravar uma aula complementar sobre parte do que está aqui nesse mapa mental, tá? Então, o mapa mental aqui, o que é que tem? A minha base fundamental, o meu livro fundamental, vamos dizer assim, a minha bíblia de inovação e empreendedorismo é esse livro aqui, que é a referência principal que está lá de novo, Peter Drucker. Tá? O que eu vou mostrar para vocês agora é desse livro. Vamos lá. A inovação e o espírito empreendedor. Prática e princípios. Tá? Vamos lá. Para Peter Drucker, tá? Essa frase aqui ela é muito boa. Tá? Na verdade, o que eu peguei aqui é muito... Daria para dar uma aula somente olhando para a cara dessa frase. Para Peter Drucker, a criatividade não depende da inspiração, mas de um estudo árduo, um ato de vontade. Assim como a pesquisa sistemática, não esqueçam mais nunca a palavra sistemática. Pode resultar numa invenção, também pode precisar haver uma busca premeditada de oportunidades para inovar. Quem souber onde e como encontrá-la, será o que se chama de empreendedor. Tá certo? Então, veja só, tem várias definições, eu gosto muito na leitura dessas coisas, parar um pouquinho para pensar nas palavras, tá? Uma coisa, eu vou definir para vocês aqui criatividade. Tem gente aqui que já entrou aqui no quadro e tá colocando aí, né? Acho que no link que eu compartilhei. Colocou um coraçãozinho aí, um like aí na frase, né? A aula metodologias ativas aí, né? Então, ó, para Peter Drucker, criatividade, tá certo? Criatividade. O que é a criatividade? Eu vou resumir em uma frase, porque as pessoas confundem inovação com criatividade. São coisas diferentes, tá? Na verdade, acho que essa definição é de Silvio Meira, tá? A inovação é a criatividade
emitindo nota fiscal. Certo? Porque, assim, criar coisas, a gente cria. Tá? A gente cria coisas toda hora. Vocês estão com um problema em casa, de repente deram uma solução simples, barata, fácil, rápida e resolveram o problema de alguém ali dentro de casa. Só que aí a pessoa vai dizer, rapaz, ele é muito criativo. De fato, ele é muito criativo, ele resolveu um problema. Mas será que esse problema é um problema só dele e da pessoa a qual ele resolveu o problema, ele ajudou? Ou é um problema de mais gente? Se for um problema de mais gente e ele conseguir transformar a criatividade num produto ou serviço e o mercado, vamos dizer assim, os clientes comprarem, ele vai precisar abrir uma empresa, como vocês aprenderam aqui, vai precisar emitir uma nota fiscal e aí as pessoas definem assim, né, que a inovação é a criatividade emitindo nota fiscal. Tá? Vocês procurarem assim a definição do que é inovação, o que é criatividade, e vocês vão ter várias definições. Tá? O Murilo Gun tem um curso gratuito somente sobre criatividade. Tá? Esse curso dele eu fiz uma parte, é muito bom. Tá? E a coisa mais importante que tem aqui, que é uma coisa que tem pessoas que não acreditam muito nisso, mas eu acredito. Tá? Que é o quê? Muitas coisas, de fato, não dependem de inspiração. Ele quer dizer o quê? O Peter Drucker aqui depende de transpiração. De um trabalho árduo. Tá? Um ato de vontade. Não dá para aplicar essa regra tudo. Mas é assim. Não dá para tirar uma frase do contexto e dizer que a inspiração não tem valor, né? Não é isso que está dito aqui. O que está dito aqui, ele está contextualizando e colocando para vocês o que eu estou reforçando, que é preciso ter método. A pergunta do Eric foi importante porque eu coloquei neste contexto aqui. Método, ele queria um método para eu tomar uma decisão. Tá? Método para tomar uma decisão. Só que eu expliquei aqui, dei algumas ideias. E aqui o que vocês precisam entender é que o que Peter Drucker está dizendo é que inovação, tá? E você ser empreendedor, veja isso, agora eu estou fazendo uma definição, que é uma definição de Peter Drucker, tá? Que o que é um empreendedor, tá? É um cara que premeditadamente, de forma planejada, busca oportunidades para inovar. Tá certo? E inovar é o quê? Criar coisas e vender. Tá? Então, o Peter Drucker fala no livro dele que, tipo assim, você chega e amanhã você vai abrir uma lanchonete, vai abrir um restaurante. Simples, assim, normal, igual a todos os restaurantes, ou iguais a uma padaria, igual a todas as outras padarias. A gente faz a leitura e a gente diz assim, não, o fulaninho é empreendedor. Por que a gente diz que ele é empreendedor? Porque ele é empreendedor porque ele tem uma empresa, ele abriu, ele tem lá um negocinho dele e vai tocando. Só que, na definição, vamos dizer assim, mais acadêmica, formal do empreendedor, o empreendedor é o cara que implementa a inovação. É por isso que essa disciplina, o título dela é Inovação e Empreendedorismo. Tá? Eu não ensino a vocês aqui, tá? E não vou fazer isso em nenhuma parte do curso, tipo, como abrir uma empresa. Isso vocês vão fazer, o Sebrae faz isso perfeitamente. Vocês vão entrar nos cursos que tem no Sebrae, lá vocês vão aprender isso. Tipo assim, eu dei o site do MEI aqui, né? Não vou voltar mais em nenhum... Não vou nem abrir aquele site do MEI mais. O caminho tá lá. Se vocês quiserem abrir, vocês vão abrir, vão entrar, tipo, vou criar uma empresa, vou criar uma MEI, professor, me transformei numa MEI. Se tiver dúvida, me pergunta. Porque não é o meu objetivo colocar isso, assim, entrar em processos, vamos dizer assim, burocráticos com vocês. Eu quero dar o caminho, né, vamos dizer assim, para vocês inovarem e criarem o tempo todo, tá? Então, eu acho que essa frase, ela é bem importante, porque você passa a entender, eu consigo com ela definir inovação, criatividade, tá? A sistematizar coisas. Veja, ele está falando que pesquisa sistemática pode resultar numa invenção. Todo cara que inventou alguma coisa,
que inventou alguma coisa, ele pesquisou muito. Ele foi tendo ideias, ele foi criando, foi juntando uma coisa na outra, foi colando uma coisa na outra. E aí o cara acaba virando um inventor. Um inventor é um inovador na definição que eu fiz, né? Não. Um inventor pode ser criativo ou ele pode não ser criativo. Mas assim, ele inventou. Ele tem aí alguma coisa de criatividade. Mas em tese, vamos dizer assim, inovação está atrelada à economia, no conceito de Peter Drucker, e está atrelada à criatividade e às invenções que emitem nota fiscal. Porque não adianta você inventar um negócio que ninguém pagaria para tê-lo, ou que não resolve a vida de ninguém. Ou você cria algum negócio que, de fato, resolva o problema de alguém e vende, ou dá isso de alguma forma. Assim, até mesmo, vamos dizer assim, vamos dizer que você produzir uma coisa que você quer, de alguma forma, que aquilo chegue nas pessoas. Alguém vai ter que pagar. Alguém vai ter que pagar. O governo, se você quiser doar para muitas pessoas, ou você vai fazer uma doação sua, ou você vai viabilizar isso através de uma ONG, mas alguém vai ter que colocar o dinheiro na mesa para produzir aquilo ali, tá? Então, e a inovação está ligada a isso, está ligada à economia, está ligada ao desenvolvimento econômico, tá certo? E o empreendedorismo também. Então, acho que vocês entenderam aqui hoje, né? Um pouco do que é ser empreendedor, do que é ser empresário, tá? Você pode ter, vamos dizer assim, um empresário que é muito empreendedor. Mas você pode ter também um empresário que é só um empresário, tá? Sem tirar nada do mérito dele, porque ele, sendo empresário, sem muita criatividade, ele pode alcançar o objetivo final dele, que é o quê? O sustento. Então, ele é um ótimo... Veja, não é feio, gente, você não inovar. Não é feio, não. O cara é arriscado, porque a inovação hoje está em todo lugar. Todo mundo, quando vai em uma padaria que seja, uma lanchonete que seja, você está sempre tentando buscar uma experiência diferente, né? Por exemplo, vocês estão num curso online e vocês esperam num curso online, de repente, uma experiência diferente. Eu, quando compro curso online, eu digo, pô, qual é a experiência? O que é que pode ser diferente, né? O que é que eu posso fazer com os alunos para que eles tenham uma experiência diferente de todas as aulas online que eles estão fazendo? Então, para inovar, não é isso? Então, só para concluir, porque essa parte aqui eu não vou entrar muito no detalhe, mas aí no livro do Peter Drucker, esse livro todo, assim, ele fala de existem as 7 fontes da inovação que ele coloca. É tipo, o inesperado gera inovação, tá? Alguma situação que ninguém esperava, e no meio dela um monte de inovação. É tipo uma fonte de inovação. Um exemplo do nosso dia a dia, a Covid. Tá? A Covid, um inesperado. A gente precisou inventar e se reinventar para sobreviver. E nesse meio aconteceram muitas inovações. Ou seja, aí eu estou dando o exemplo desse, eu não vou passar, por exemplo, nos 7 itens que estão aqui, mas a aula que vai ficar gravada, eu vou falar pelo menos um pouquinho de cada um dos 7. Incongruências, necessidade de processo, de inovar. O meu processo precisa ser inovado porque tem processos ali que eu posso melhorar. Tá? As estruturas da indústria e do mercado, mudanças demográficas, mudanças em percepção e um conhecimento novo. Um conhecimento novo pode gerar inovação. Tá? Então, são as fontes que ele fala, né? Então, o livro trata de inovação e espírito empreendedor, né? Prática e princípios, tá certo? E como princípios para inovação, outra coisa que vai estar na aula é assíncrona. Aí ele fala de 3 coisas que os faça, que são, né? Os faça, os não faça, tá? Que são, isso tem aí um conjunto de coisas, né? A tradução fica meio estranha, né? Os faça e os não faça. Mas os faça e os não faça, eles são princípios, assim, na visão do Peter Drucker para a inovação. E 3 condições, para a gente terminar a aula aqui, 3 condições frequentemente negligenciadas, que são 3 condições para a inovação. Primeiro, entender a inovação como um trabalho. A inovação é trabalho, tá? O segundo ponto, para alcançar êxito, para alcançarem êxitos, os inovadores precisam se valer dos seus pontos fortes, tá? Então, isso é muito importante. Tem livros, tem técnicas para você descobrir os seus pontos fortes, tá? A próxima aula, veja que
as aulas que eu estou dando têm fundamentação científica teórica, tá? Então isso está no livro do Peter Drucker e eu vou explorar com vocês na próxima aula competências, habilidades, experiências de vocês. Quem fez a primeira aula o ano passado, a primeira aula de empreendedorismo, a gente começou montando o currículo vitae, né? A partir da experiência, das competências de vocês. Vocês vão fazer isso porque uma das coisas mais importantes assim que eu deixo como mensagem aqui nessa aula é que você procure o tempo todo descobrir qual é o seu ponto forte e quais são os seus pontos fortes. Porque isso vai ajudar muito em qualquer ação sua futura na carreira. Por exemplo, tá? Eu tenho alguns pontos fortes, né? Tem pontos fortes que eu tenho que são fruto de uma experiência e de uma repetição à exaustão, né? Por exemplo, tá? Vocês seguramente, não me contratariam para fazer um serviço que vocês nunca me viram fazer, tá? Eu não sou bom, por exemplo, em alguma coisa, sei lá, vou pegar um exemplo aqui. Eu não tenho nenhuma aptidão e habilidades, vamos dizer assim, musicais, né? Quando toca alguma música aqui que eu vou cantar, a Cecília pede para eu parar porque é o fim do mundo, né? Ela diz, meu Deus do céu. Mas veja, isso é um ponto fraco. Isso é uma coisa que eu não vou explorar isso. Mas o que é uma coisa que, vamos dizer assim, que eu faço bem? Porque faço bem até porque já faço há muito tempo. O que é? 20 anos dando aula. 20 anos, certo? Ou seja, depois de 20 anos fazendo um negócio, tem que estar fazendo pelo menos mais ou menos, né? Ou seja, isso é um ponto forte meu. Porque da minha experiência de tantos anos dando aula, eu posso dar aula, dar palestra. Então, eu posso, de repente, vender essas coisas, né? Porque, veja, você sabendo qual é o seu ponto forte, aquele seu ponto forte precisa resolver o problema de alguém. E a partir se eu resolver o problema de alguém, de repente as pessoas vão contratar o meu produto ou serviço para que eu possa entregar e aí eu consiga, vamos dizer assim, emitir uma nota fiscal, né, em cima de coisas que realmente eu sei fazer. Então, o exercício da próxima aula, vamos dizer assim, que a gente vai fazer na próxima aula é esse. Hoje, a atividade é o MEI. É entrar naquele site e vasculhar ele. Eu vou colocar a atividadezinha ordenada lá na plataforma, tá? E por fim, tá, o terceiro item, assim, a inovação é um efeito na economia e na sociedade. Tá? Mudança de comportamento de clientes, de professores, de fazendeiros, de oftalmologistas e das pessoas em geral. Ou seja, se aplica a todos nós, tá? Esse livro é um livro de 1985, tá? Quando a pessoa pega um livro desse, que tem a base da inovação e do empreendedorismo, de 1985, e você hoje a gente está em 2021, e eu leio um livro desse, você pensa assim, rapaz, viu muito na frente, tá? Então tem pessoas assim que são visionárias, que enxergam muito na frente, e os conceitos dessas pessoas nunca morrem. Não deixem de acessar, vamos dizer assim, livros clássicos e velhos, porque tem muitos livros novos sobre inovação e empreendedorismo, muito bons, mas se vocês puderem começar por esse que eu indiquei hoje, é a base de tudo. Nos outros, vocês vão encontrar tudo que está aqui e que pela primeira vez eu consegui, num curso de empreendedorismo, dar essa aula, tá? Porque eu já estou prometendo vir um pouco para essa questão desse livro do Peter Drucker e hoje eu consegui. Beleza, pessoal? Deixa eu voltar aqui para a tela principal, né? Eu acho que vocês já tem 3 pessoas aqui compartilhando no Mind Master, né? Estão compartilhados aqui comigo. Eu vou voltar aqui para minha tela principal, tá? Deixa eu voltar aqui para ela, para a gente encerrar a aula. Tá? Então, cheguei. O senhor quer atividade do meio. Tá? Vamos fazer o seguinte, para vocês não ficarem, vamos dizer assim, muito tensos, tá certo? Vocês não precisam me entregar nada na quinta-feira. Tá? Não precisa me entregar nada na quinta-feira. Eu vou colocar um roteiro na plataforma, tipo assim, entra no MEI, pesquisa isso. Eu vou colocar um desafio, um pequeno desafio, para vocês irem até lá e cumprirem aquele desafio. Tá? Que basicamente é seguir por ali, entrar e pegar toda a documentação necessária. Tá? Eu pedi isso para vocês hoje, eu pedi logo no comecinho da aula a questão dos documentos, estatuto, regimento, documentos ligados às ONGs, a empresas, esse tipo de coisa. Tá? Vocês, e pedi também, e estou colocando aqui, eu falei de uma atividade que eu vou pedir na próxima aula.
A próxima aula, tá? Ela vai ser, é importante que vocês comecem a treinar um pouco no Miro. Eu não vou falar sobre o Miro hoje aqui, mas a próxima aula, quando eu começar a aula, praticamente já vai estar, a gente vai estar dentro do Miro. Tá? Então, eu vou gastar um tempinho na próxima aula com vocês, eu sei, aí 5, 10 minutos, para todo mundo estar dentro da plataforma, dentro de um board comigo, como a gente fez na primeira aula. Tá? O Rubens está dizendo aí que Miro é de Deus. Tá? Então, então, relaxa um pouco aí, né, em relação ao que tem que entregar na próxima aula. Absorvam aí os conhecimentos da aula. Eu prefiro que vocês pensem do que vocês fiquem tensos e preocupados com o que é que tem que fazer para me entregar quinta-feira. Pensa, assiste o vídeo de novo, vai lá nas aulas, lê as coisas, tá? Porque assim eu acho que a gente vai construir melhor. Tá bom? Agora, quando for a hora de entregar o trabalho, eu vou dizer, agora tem que entregar. Tá? Deixa eu ver aqui, só os comentários para a gente terminar. Vou pegar aqui também do começo, né? O que é que tem aqui? O Wesley falou que fez parte. Então... Professor, Oi. queria saber quanto a questão... Não, que eu não consegui acessar. Eu já tentei, ou seja, já excluí minha conta na aula passada, já tentei dessas formas. Toda vez que eu tento redefinir a senha, fala que o link é inexistente e pede Tá. para tentar novamente. Você tem um tempinho... Eu tento e não vai. Você tem um tempinho para ficar aí depois da aula? Tenho sim. Então, terminando aqui, a gente resolve, tá? Professor, eu resolvi esse problema. Você lembra que eu estava com esse mesmo problema que ela? Sim, não, vocês dois e o mundo inteiro. Viu? Eu resolvi esse problema com o celular. Eu acho que meu computador não estava querendo aceitar alguma coisa. Não sei se é conta do Cooks. Não sei. Não. Eu tentei pelo celular. Não, tem, infelizmente, certo? Tem um problema na plataforma, né, que eu estou usando. Eu, inclusive, procurei uma empresa para resolver esse problema para mim. Eles vão resolver. Só que enquanto eu não defino as coisas com eles não vão fazer isso. E por enquanto eu estou fazendo. Então, o que é importante ali, tá? Eu vou enviar a redefinição de senha, tá certo? E vocês vão entrar no link, vão redefinir a senha. Na hora que vocês redefinirem a senha, imediatamente vai aparecer um botão lá, acessar agora. Vocês não vão acessar agora, não vão apertar nesse botão. Porque se vocês apertarem, eu não sei porquê, era para entrar, ele vai dar um erro. E vocês não vão conseguir acessar. Quando vocês receberem redefinição de senha, redefine a senha, é a única coisa que vocês fazem. Aí, quando vocês fizerem um OK lá, ele vai dizer assim, senha redefinida. Aí você faz, beleza, nada de acessar por ali. Aí você vai acessar pelo site de novo. Aí você entra, vai aparecer aquela tela azul com registrar um usuário novo ou entrar com login e senha. Aí você vai colocar o seu e-mail e a sua senha e você vai entrar por ali e vai entrar e aí não vai ter problema nenhum. Eu fiz isso várias vezes e todo mundo que fez isso entrou da primeira vez. Tá? Infelizmente tem um roteiro assim fixo que tem que ser seguido. Então, podem ficar aí, tá, pessoal? Só para ter... E se tu recriar um novo tipo de cadastro? Do tipo assim, retirar esse estilo de login. Sim. Recriar. Sim, mas assim... Zero. Sim, mas assim, veja só. Como eu falei aqui na aula passada, né? Assim, veja. É uma questão assim de... Eu tô criando um infoproduto, tá? Então, o que eu estou fazendo com vocês aqui é um infoproduto. É o quê? Um curso online, é plataforma, senha, registro, site, edição de vídeo. Vocês vão ver lá na frente comigo que eu vou criar com vocês o canvas de um infoproduto. E vou criar um canvas de um e-commerce também. São dois tipos de empresas e negócios que eu vou mostrar para vocês. O que acontece? Existe um conjunto enorme de ações que tem que ser feitas, tá? Por exemplo, tem a edição do vídeo, tem o site, certo? Tem o site, para você fazer o cadastro das pessoas, tem que ter suporte, entendeu? Por exemplo, se vocês tiverem algum problema no Moodle, na UFAL, se o professor tiver problema, o suporte vai ser quem? O núcleo da UFAL. Como eu estou usando uma outra plataforma, essa plataforma, o suporte é meu. Eu que dou o suporte. Ninguém na UFAL vai resolver o problema para você. Quem vai resolver sou eu. Por isso que eu estou gastando esse tempo aqui. Tá bom? No mais, até a próxima
Até a próxima aula aí a todos. Vamos lá, Miriam. Vamos lá?